Da educação decidem paralisar as atividades e estudantes da rede pública são contra a greve. Começam as obras na Avenida Constantino Neri e trânsito no local exige paciência dos motoristas. Áreas consideradas de risco em Manaus passam por vistoria. Com a subida do rio, moradores da orla da cidade são os mais afetados. Na educação, famílias apostam na música para o desenvolvimento dos filhos. No esporte, a preparação do Manaus e do Nacional para a final do segundo turno do Amazonense. E você vai ver também. Pesquisa aponta que a borracha pode voltar a ser uma alternativa econômica no Amazonas. O A Crítica na TV já começou. Boa noite para você. Servidores da educação decidiram agora à tarde em assembleia aprovar a greve da categoria com início já no próximo dia 15. Ao vivo, a repórter Rosiane Chagas tem as informações. Oi, Rosiane, dá mais detalhes para a gente sobre como que os professores, por que afinal eles decidiram aprovar aí essa paralisação. Muito boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha agora na Crítica na TV. Olha, foi exatamente isso, mais de 300 professores participaram dessa Assembleia Geral feita pelo Sinteam, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, e o que ficou decidido foi exatamente isso. No próximo dia 15, os professores eles vão paralisar as atividades. O Sinteam manteve o discurso, que é o aumento de 15%, rejeitando, portanto, a proposta do governo, né, que tinha dado um aumento de 3,9%. Agora, essa Assembleia Geral ainda foi marcada ainda por uma confusão. A gente tem imagens, inclusive, para mostrar. Um grupo de alunos fez um protesto durante a Assembleia Geral. Eram cerca de 20 estudantes que entraram ali durante a Assembleia com megafone, dizendo que não queriam a greve, que não queriam ficar sem aulas, e teve toda essa confusão que a gente está vendo aí nas imagens. Depois que tudo acabou, né, depois que os ânimos se acalmaram, o Sinteam minimizou a situação, dizem que eram alunos, um pequeno grupo de alunos que tinham ido ali apenas para fazer uma baderna, né? E, portanto, os próximos passos agora é comunicar o governo da greve, comunicar a sociedade e paralisar, portanto, as atividades na segunda-feira se os 15% de aumento não forem concedidos pelo governo. Até esse momento, né, até o início dessa edição, a gente ainda não teve um posicionamento da SEDUC, da Secretaria de Educação do Amazonas. O que deve acontecer nas próximas horas, a gente vai ficar aguardando para saber o que vai acontecer aí de toda essa situação, desse indicativo de greve que os professores deram no fim da tarde de hoje. Tá certo, Rosiane, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. E com o trânsito alterado para a construção de passagens subterrâneas na Rua Pará e Avenida João Valério, os motoristas que trafegam na Avenida Constantino Neri vão precisar de muita paciência, principalmente nos horários de pico. As obras começaram nesta terça-feira e, segundo a Prefeitura, tem a previsão de serem entregues em 10 meses. Quase 3 horas da tarde, o trânsito nos dois sentidos da Constantino Neri já estava assim, carregado. Muita paciência. Em Manaus tem que ter muita paciência. Mas esperamos que seja para melhoria. Mas eu acho que o alvoroço não vai ficar mais feio ainda mais tarde. Por muito tempo. E por muito tempo. Vamos ver até quando, né, isso vai durar, né? A interdição na avenida começou nesta segunda-feira. As duas passagens subterrâneas vão ser construídas nos trechos da Rua Pará e Avenida João Valério, que dão acesso ao bairro de São Jorge. Essa primeira fase, segundo a Prefeitura, é para cravar as estacas que vão formar os muros da passagem subterrânea e de instalação das estruturas pré-moldadas. Os prédios que ficam nos locais onde vão passar as alças viárias também já estão sendo preparados para serem demolidos. A obra vai custar mais de 64 milhões de reais aos cofres municipais. A Prefeitura disse que vai entregar as obras em tempo recorde, apenas 10 meses. Mas muita gente duvida que o prazo vai ser cumprido. Nós, como cidadão manauara, vamos torcer para que tudo possa dar certo. Se não acontecer, vamos cobrar. É muito trabalho para pouco tempo. Eu acho que vai estender um pouquinho mais, mas eu creio que depois de pronto vai tirar a gente do sufoco.
Segundo o Manaus Trans, mais de 11 mil veículos passam por hora na Avenida Constantino Neri em horários de pico. Para quem quer fugir do congestionamento, a opção é procurar alternativas. Quem vem no sentido bairro centro, né, você tem a opção de pegar ou a Pedro Teixeira ou até o Mário Pinto, que você vai ter acesso à Estrada da Ponta Negra. Consequentemente, você pode vir pela Avenida Brasil e acessar a região central. Ainda segundo o Manaus Trans, essa é só a primeira parte da interdição. Conforme as obras forem avançando, o trânsito deve sofrer novas alterações. E as casas que ficam nas áreas de risco da cidade passaram hoje por vistoria por causa da cheia. O trabalho começou no bairro da Betânia, na zona sul de Manaus. O trabalho feito pelos agentes foi identificar a quantidade de moradores e também o nível de vulnerabilidade que vive em cada família. As residências com risco de alagação foram cadastradas para receber o auxílio aluguel. Estaremos trabalhando a partir de hoje em vários bairros da cidade de Manaus, fazendo esses levantamentos e verificando a vulnerabilidade dos moradores com relação a essas áreas que poderão alagar de acordo com a cheia 2019. O estado de emergência só deve ser decretado quando o Rio Negro atingir a cota de 29 metros. Com a subida das águas, a preocupação é com a saúde da população que vive próximo à orla da cidade. Por isso, foram realizados testes nas águas desta comunidade. De acordo com a Defesa Civil, 15 bairros da capital podem ser afetados pela cheia este ano. O trabalho preventivo começou aqui na Betânia, porque esta é a área que mais preocupa as autoridades, devido à grande quantidade de famílias que vivem aqui. O Sidney mora com a mulher e 2 filhos nesta casa de madeira. Com o aumento das chuvas, o medo de perder tudo é grande. Com certeza, né? Isso é uma coisa que a gente demora para adquirir e com uma enchente, com uma chuva, a gente perde tudo. E um ex-servidor da Suframa deve pagar apenas R$ 75 mil como reparação pelos danos causados ao patrimônio público após um acordo com o Ministério Público Federal do Amazonas. Antônio do Nascimento Moreno era um dos vistoriadores envolvidos em um esquema de fraudes na superintendência, que foi desarticulado em 2007 pela Operação Rio Nilo. O ex-servidor responde a 5 ações de improbidade administrativa movidas pelo MPF por enriquecimento ilícito. E com o acordo, os processos contra ele devem ser extintos pela Justiça. A organização criminosa era composta por empresários de Manaus e de São Paulo, além de servidores públicos da Suframa. Envolvia fraudes e sonegação de impostos. O volume de cargas falsamente movimentadas para a Zona Franca de Manaus chegou a 430 milhões de reais. A Polícia Civil identificou por meio das redes sociais uma 4ª vítima do clínico geral Júlio Adriano da Rocha Carvalho. Ele é suspeito de cometer abusos sexuais durante consultas médicas aqui em Manaus. A mulher foi localizada após comentar na internet também ter sido aliciada pelo médico. E a polícia acredita que o número de vítimas seja ainda maior. A moça, que não registrou boletim de ocorrência na época, concordou em ser ouvida no 24º Distrito Integrado de Polícia, onde o inquérito foi instaurado para investigar os casos. Segundo ela, a investida de Júlio Adriano aconteceu numa clínica particular onde o médico trabalhava no centro da cidade. E após apuração e investigação, esse 4º caso será encaminhado à Justiça para ser adicionado no processo que tramita na 4ª Vara Criminal. A gente vai agora para um rápido intervalo. Você acompanha as famílias na sequência, você acompanha as famílias que têm apostado na música para o desenvolvimento dos filhos. E ainda nesta edição, os preparativos do Manaus Futebol Clube e do Nacional para a final do 2º turno do Campeonato Amazonense, que já é amanhã. Agora são 7h27, a gente volta já.